Graça e paz, meu irmão e minha irmã da igreja presbiteriana em Rio da Prata. Amém? Vocês estão bem nessa noite? Graças a Deus, louvado seja o Senhor, porque nos concede hoje mais uma oportunidade de poder estar em sua casa, louvar, adorar e reconhecer que Ele é grande. Amém? Nós adoramos a Deus aqui nessa noite. Adorar a Deus significa reconhecer quem Ele é. E nós fizemos isso aqui hoje muito bem. Porque nós falamos que Ele é santo, nós falamos que Ele é digno, e nós bendizemos o nome dEle. E você hoje que está aqui, você ouviu o chamado do salmista, quando disse a todos os povos: venham e adorem a esse Senhor. Mas mais do que adorar a Deus, nós aqui também não perdemos a oportunidade e também louvamos ao nosso Deus. Porque quando nós adoramos a Deus, nós adoramos por aquilo que Ele é. Mas quando nós o louvamos por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Não é verdade? E Deus tem feito muito. Se olharmos para trás, nós vamos conseguir enxergar a quantidade inumerosa de feitos do Senhor sobre nós. Mas quando olhamos para a nossa realidade, para o agora, talvez isso esteja obscuro. E é pensando nisso, meus irmãos, que hoje eu queria pedir que você abrisse suas Bíblias. No Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Nós faremos a leitura do versículo 35 ao 41. Uma passagem muito conhecida dos irmãos da igreja. Mas Deus quer falar conosco através dessa palavra hoje. Se você procura, entregarei mais uma vez esse momento ao Senhor, pedindo que Ele nos conduza nessa ministração. Querido Deus e Pai, nós aqui estamos, Senhor, reconhecedores da Tua presença, reconhecedores dos Teus grandes feitos, reconhecedores também, Pai, de que Tu és o Deus da nossa vida. Te agradecemos porque aqui nesse culto esse em que foi possível Te louvar, foi possível Te adorar, foi possível Te engrandecer, foi possível clamar a Ti, e foi possível também, Pai, na certeza de que o Senhor está nos ouvindo, sentir desde já o Teu acalento. Nosso pedido é que o Senhor fale conosco mais uma vez através da ministração dessa palavra, por Tua infinita misericórdia e graça. Que eu possa aqui nessa noite, Senhor Deus, diminuir para o Senhor crescer. E que se preciso for, Pai, que eu possa aqui nessa tribuna sumir para que o Senhor apareça. Essa é a minha oração a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Evangelho de Marcos, meus irmãos, no capítulo 4, do versículo 35 ao 41, diz assim: Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé?
Algumas versões estará escrito assim: como é que ainda não tendes fé? Versículo 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Meu irmão e minha irmã, existe uma característica no Mar da Galileia que torna esse cenário aqui perfeito para uma jornada humana, para a nossa jornada humana. O cenário do Mar da Galileia apresentado aqui para nós é um cenário de imprevisibilidade. E é bem verdade que na minha e na sua vida, por muitas vezes, o cenário muda de forma imprevisível. Nós não esperávamos, não estava dentro dos nossos cálculos, mas ele aconteceu. A vida do crente, assim como a vida desses discípulos, também, por muitas vezes, encontra uma espécie de topografia acidentada. Por que eu digo isso? O cenário do Mar da Galileia, não um mar para nós, um rio de 15 metros de quilômetro por 20, mais ou menos. É um local que fica a 200 metros abaixo do nível do mar. É um local cercado por colinas que tem uma temperatura muito inconstante. Por vezes, quando as colinas ao redor do Mar da Galileia, como as colinas de Golã, enviam um ar muito quente para aquele lago. E de forma repentina, um cenário de céu azul se torna um céu nublado e uma tempestade devastadora. Então a vida, meu irmão, assim como o Mar da Galileia, tem a sua topografia, por vezes, acidentada. Existem tempestades que acontecem na nossa vida que elas não avisam. Nuvens que se acumulam de forma lenta, mas de forma inesperada, e a gente não consegue se preparar para receber aquela tempestade. E por vezes essa tempestade pode ser um telefonema na madrugada. Por vezes essa tempestade pode ser um exame médico que de rotina você faz todo ano, mas daquele determinado ano alguma coisa tem ali diferente, você precisa dar uma atenção maior, isso te angustia, isso te deixa ansioso, isso te deixa chateado. Isso te faz se afastar, por vezes, da comunhão, isso te faz se afastar da presença de Deus, porque algo que você não esperava aconteceu. Por vezes, trazendo mais para o nosso contexto, pode ser uma demissão inesperada. Pode ser a traição, pode ser uma apunhalada pelas costas. Pode ser uma tristeza que invade seu peito e não quer te deixar e você não consegue saber o porquê. Assim como os discípulos, profissionais do mar, pessoas que estavam acostumadas a estar ali, viveram essa experiência devastadora. Isso acontece também, às vezes, na minha e na sua vida. Por isso eu queria te convidar nessa noite para se debruçar sobre 3 perguntas que foram feitas nesse texto, nessa perícope que nós lemos, para que nós consigamos entender, como tema dessa mensagem, aquilo que os discípulos disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Será que Deus não está preocupado com o nosso cenário atual? Será que aquilo que estamos passando hoje, será que as circunstâncias difíceis que estamos vivendo agora, dentro da nossa casa, da nossa família, do nosso país, do nosso bairro, está passando despercebido aos olhos do Senhor? Será mesmo que o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele está apático à minha e à tua dor? Meus irmãos, o contexto de Marcos, capítulo 4, ele é conhecido de todos nós. Mas existem alguns pormenores aqui que vale a pena ser ditos para que você possa compreender aquilo que eu quero dizer hoje para você. Jesus Cristo, ele convoca os seus discípulos após dias de trabalhos ininterruptos. Você consegue perceber que nos versículos anteriores, 4, 3, 2, Cristo está trabalhando no meio de uma multidão o tempo inteiro. Cristo, após se encontrar com uma multidão, oferece uma ideia aos discípulos e eles prontamente atentam
a essa ideia de Cristo subir no barco para conseguir se comunicar com toda a multidão. E Jesus Cristo está ali o tempo inteiro pregando aquela multidão, revelando os milagres, revelando as suas benfeituras, operando milagres, expulsando demônios. Jesus Cristo estava exausto. Imagino que os discípulos também. Mas o que acontece durante esse período em que Cristo está ensinando, no capítulo 4, a parábola do semeador, a parábola da semente que cresce, a parábola do grão de mostarda, Jesus Cristo tinha alguns momentos ainda de pausa. Mas essa pausa era uma pausa para os discípulos, porque Cristo ainda continuava a perguntar e a indagar os discípulos de forma privada. Então Cristo estava comunicando um evangelho, comunicando uma verdade àquela multidão. Era uma grande multidão, ou seja, um excesso de gente, uma quantidade incontável ao olho nu. Então é fato para nós que Cristo e os discípulos estavam cansados. Nós temos muitos profissionais aqui da educação, até mesmo você, professor da EBD, que passa por vezes 1, 2 horas falando, e você já se sente estafado, cansado. Por vezes, pregadores aqui, que vêm aqui em cima, pregam 30, 40 minutos, mas pelo peso da responsabilidade, descem daqui cansados, fadigados, até mesmo com dores. Mas ainda dentro desse cenário, o que acontece é Jesus Cristo convocar os seus discípulos e dizer assim, ó, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. Então o cenário é um cenário claro para nós. Os discípulos estão cansados, Cristo também está cansado, a gente vai ver mais para frente aqui que o próprio Cristo, ele deita sua cabeça e dorme, uma evidência do seu cansaço. Mas há outro pormenor interessantíssimo para nós aqui. É que aqueles discípulos que estavam ali com Jesus, especificamente Pedro, Tiago, João e André, eram pescadores. Mas o fato deles serem pescadores não diz para nós, segundo a sua cultura, de que eles navegavam de forma confortável nos mares à noite. É bem sabido de todos nós que, para a cultura hebraica, o mar é um sinal de tragédia. O mar é um sinal de que alguma coisa ruim está prestes a acontecer. E onde está escrito isso? O próprio livro de Gênesis vai dizer que o mar ele é um abismo. Jó, no capítulo 26, versículo 12 e 13, vai dizer, com a sua força fustiga o mar e com o seu entendimento abate o Leviatã. Isso era comum na cultura judaica, olhar para o mar e entender, compreendendo dentro da sua conjuntura geral, que ali era um local de desconhecido. Coisas obscuras poderiam estar ali dentro do mar. Mas eles eram pescadores. Mas ainda assim, o cenário que se apresenta, que está diante deles, é um cenário de desconhecido. E mais para frente, em Apocalipse, capítulo 21, vai dizer, vi no céu nova terra, do primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O que o livro de Apocalipse está querendo dizer com isso? Para trazer mais contexto a respeito dessa compreensão do povo hebreu a respeito do mar. É de que agora em que existe um céu e uma nova terra, o mar que nos coloca medo, ele não existe, ele deixou de existir. O livro de Apocalipse vai também dizer de forma simbólica que a besta vai sair de dentro do mar, de que a besta vai colocar os seus pés sobre a areia. Então é fato para nós de que para o povo hebreu o mar não é um local seguro. O mar não é um lugar que espontaneamente discípulos hebreus, judeus iriam decidir navegar à noite. Depois de um intenso seminário, depois de um intenso momento de pregação, de expulsão de demônios e de ensino do próprio Cristo. Mas outro ponto interessante a respeito da tempestade que acontece nesse mar é aquilo em que Cristo vai dizer a respeito do cenário que eles estavam vivendo. Quando Cristo ele é acordado para
calar a tempestade, a ordenança que Cristo dá para a tempestade foi a mesma ordenança que ele deu para os demônios que possuíam as pessoas. Ele disse: cala-te e emudece. Ou seja, é unânime essa compreensão dentro da teologia de que aquele cenário ali, ele não é só explicado a nível da meteorologia. Essa que eu disse, a guisa de introdução, de que o local está abaixo do nível do mar, as colinas estão enviando para lá vento quente, uma corrente se choca com a outra e causa uma tempestade. Não só isso. Mas de que o próprio diabo enviou aquela tempestade. O próprio inimigo está querendo impedir com que Cristo consiga e seus discípulos passar para outra margem para continuar a sua obra. Isso é evidente quando no capítulo 5, Cristo, após chegar a outra margem, o demônio de Gerasa já chega diante dele dizendo: não venha me atormentar por Deus. O próprio demônio diz isso. Então existe ali diversas dificuldades, diversos pormenores. Pormenores esses que os discípulos não estavam preparados. Por isso eu queria, meu irmão, assim como os discípulos, dizer para você que hoje, portanto, nós precisamos olhar para o barco onde o Criador dos céus e da terra descansava, para aprender, meus irmãos, que a nossa segurança, ela não depende de um mar calmo, mas ela depende de quem está navegando conosco. Perceba comigo o primeiro argumento, o primeiro ponto dessa mensagem, que diz assim: o mandado de Cristo é a escola da provação. Percebe que a iniciativa da travessia, ela não é dos discípulos, mas de Jesus, dizendo, no verso 35 a 36, passemos para outra margem. Passemos para outra margem. É bem verdade aqui que o Jesus Cristo, sabedor das coisas futuras, ele decide convocar os seus discípulos para viver um momento de turbilhão. Isso parece ser incongruente para nós, mas na verdade o que Cristo está dizendo é o seguinte: após vocês terem aprendido, após vocês terem sido ensinados, eu quero agora convocar vocês para viverem de forma prática isso que vocês aprenderam. Eu quero levar vocês para um lugar que não será fácil. Eu quero levar vocês para um lugar de tempestade. Eu quero levar vocês para um lugar de turbilhão. Eu vou levar vocês para um lugar de penumbra, um lugar que coloca medo em vocês, para que vocês consigam perceber que isso tudo não passa de uma escola da fé. Uma escola da fé. O mandato de Cristo aos discípulos é: vamos em direção à tempestade. Vamos em direção ao desconhecido. Vamos em direção àquilo que nos coloca medo. Vamos em direção ao céu, às nuvens escuras. Não são poucos, meus irmãos, os momentos da vida, você jovem, adolescente, adulto, maior em idade, em que surpresas decidem nos assaltar de forma repentina. Mas a palavra de Cristo aos discípulos aqui é: com base em aquilo que nós aprendemos, com base em aquilo que vocês aprenderam, que vocês viram eu operar. Eu operei um milagre no capítulo 3 do homem da mão ressequida. Eu operei um milagre no capítulo 4. Eu convoquei vocês para compreender o milagre da semeadura, da parábola do semeador. Depois vocês ficaram com dúvidas, aí eu expliquei essa parábola a vocês. Mas agora eu os convoco para viver o evangelho de forma prática. Para conseguirem, em meio a esse turbilhão de problemas, compreender que a vontade de Deus não nos livra de aflições. Por muitas vezes. Por muitas vezes o evangelho é pregado com o sentido de dizer que aqui nós não teremos sofrimento. Por muitas vezes
irmãos nossos desanimam, saem da igreja, porque a partir do momento que chegam aqui, começam a sentir na pele dores. Esses dias eu tive aconselhando um rapaz, um amigo meu, que decidiu largar a igreja. Largar a igreja. E a mensagem que ele enviou para mim foi: depois que eu entrei na igreja, tudo na minha vida começou a dar errado. Depois que eu comecei a chegar a Jesus, minha empresa começou a dar problema. Minha família começa a me olhar de olhos estranhos. Eu deixei de ser convidado para as festas. Tudo na minha vida está dando errado a partir de agora. E eu já disse isso uma vez, eu lembrei exatamente de mim, quando cheguei para o presbítero Samuel. Vocês não conhecem esse presbítero, não? Presbítero da Assembleia de Deus, de Paulo Lopes. E eu disse para ele a mesma coisa. Eu falei: presbítero Samuel, depois que eu entrei para a igreja, minha vida só desce. Só coisa ruim me acontece. Meus amigos me abandonaram, não me chamam mais para as festas. Eu sou olhado de forma estranha na escola. Eu não posso mais participar das rodas de conversa, porque é só do meio para baixo. Ele olhou para mim e disse assim: meu filho, e antes? Como que era? Eu falei: antes eles deixavam participar das rodas de conversa. Eu era convocado para todos os eventos. Eu participava de todas as rodas. Ele: mas antes você estava morto. E agora Deus te deu vida. Quem está morto não sente nada. Mas quem está vivo em Cristo Jesus começa a sentir as dores das aflições. As dores das aflições. Cristo então convoca os seus discípulos, meus irmãos, para viverem uma tempestade. E o tema que eu dei a esse sermão é um tema sugestivo. É uma pergunta, na verdade, dos discípulos que diz: mestre, não te importa que pereçamos? Não te importa, mestre, que pereçamos? Livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, o apóstolo Paulo vai dizer: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. E o apóstolo Paulo envia essa mensagem, essa segunda carta a Coríntios, porque ali no meio do povo estavam duvidando do seu ministério. Alguns falsos profetas estavam ali dizendo que pelo fato do apóstolo Paulo estar vivendo muitas perseguições, muitos naufrágios, muitas prisões, ele não era verdadeiramente um apóstolo. Então a orientação que Paulo dá a esses irmãos e irmãs: mesmo que sejamos nós perseguidos, mesmo que sejamos nós humilhados, mesmo que sejamos nós abatidos, nós não seremos destruídos, porque Cristo é aquele que nos toma pela mão. Cristo é aquele que nos convocou para essa missão. E nós só passamos a sentir essas dores das aflições mundanas, os problemas da vida, porque agora nós estamos em Cristo Jesus. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e morto não sente dor, irmão. Por isso que antes, quando você estava lá no mundão, você não sentia nada, porque morto não sente dor, morto não sente problema, morto não sente incômodo. Mas agora você está em Cristo Jesus, e quem habita você é o Espírito Santo de Deus, que te dá vida todos os dias. Por isso, por muitas vezes, agora dói muito mais. Dói muito mais. Então, após Cristo convocar esses discípulos para essa vivência do Evangelho de forma prática, os discípulos, clamando a Jesus, dizem no verso 38: e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles despertaram e lhes disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Meus irmãos, existe
incongruência gigantesca nessa pergunta dos discípulos. E por muitas vezes, essa mesma pergunta, ela é feita por mim. A verdade é que após os discípulos terem vivido milagres, terem ouvido da boca do próprio Cristo aquilo que ele tinha poder de fazer, terem visto Cristo operar diversos milagres, eles perguntam isso para Cristo agora: Mestre, não te importa que pereçamos? Isso nos leva muito de forma equânime, parecida à realidade de Jó. Quando Jó, após sofrer diversos problemas, quando Jó, após perder família, filhos, amigos, tudo, ele decide fazer perguntas para Deus. Mas antes de Jó fazer uma pergunta para Deus, Deus decide perguntar para ele primeiro. E Deus pergunta para ele uma coisa. E após perguntar uma coisa, ele desistiu de fazer todas as perguntas que ele queria. Ele pergunta: onde tu estava quando eu criei o universo? A verdade é que Jó estava ali tendo conhecimento das Escrituras e sabendo quem Deus era. Os discípulos estavam na presença do próprio Cristo e viram Cristo operar um milagre de frente deles. Essas perguntas que os discípulos fizeram ignoraram aquilo que Deus ordenou para a vida deles. E qual é a ordenança que está no primeiro versículo que Jesus Cristo diz? No versículo 35, Jesus Cristo diz: passemos para outra margem. Meu irmão, minha irmã, qual é a promessa que Deus fez para mim e para a tua vida? Que a dificuldade que você está passando agora está fazendo você esquecer ela. A orientação aos discípulos é muito clara: passemos para outra margem. E ao analisar aquele contexto, ao analisar aquela conjuntura, os discípulos poderiam lembrar daquilo que Cristo disse, que nós iríamos passar para outra margem. Mas essa pergunta revela que os discípulos decidiram esquecer por completamente a promessa que Deus tinha feito a eles ali, de que eles de fato passariam para outra margem. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero lembrar a você as promessas que Deus fez para mim e para a tua vida. Em Atos, capítulo 16, versículo 31, ele vai dizer: responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus prometeu salvação para a tua casa? Lembre dela no dia da tua aflição. O que mais que nas Escrituras estão descritos? As promessas de Deus que estão descritas na palavra de Deus e que Ele prometeu para mim e para você. Deus prometeu o céu de gozo para nós. Deus prometeu que enxugaria dos nossos olhos toda lágrima. Deus prometeu que nós viveríamos com Ele na eternidade. Deus prometeu que subiria aos céus e faria morada para mim e para você. As dificuldades da vida, por vezes, tentam nos sufocar. As tempestades da vida tentam, por vezes, fazer com que a gente esqueça tudo aquilo que Deus nos prometeu. A ponto de, por vezes, nos afastarmos, a ponto de, por vezes, nos isolarmos, a ponto de, por vezes, nos entristecermos, quando esquecemos aquilo que Deus nos prometeu. Mestre, não te importa que pereçamos? Essa pergunta, no primeiro momento, parece ser uma pergunta autêntica. Uma pergunta de alguém que quer que os seus problemas recebam solução imediata, mas que ignoram aquilo que a aprovação de Deus quer trazer para nós. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer que quando temos a consciência de fato de que somos fracos, é aí que Deus nos torna forte. É aí que Deus nos torna forte. Então a palavra de Deus a esses discípulos, a dúvida que surge a esses discípulos, a compreensão desses discípulos a respeito da sua necessidade se tornou pequena.
porque eles deixaram a tempestade os assombrar. Minha pergunta para você nessa noite é, irmão, irmã, o que tem te assombrado hoje? O que tem te colocado medo? O céu estava azul, mas agora as nuvens pretas apareceram, a tempestade começou. E aí? O que é que está acontecendo? Talvez a sua pergunta para Cristo tenha sido: Senhor, não te importa que eu pereça? Mas Cristo vem lembrar para você hoje, meu irmão, aquilo que Ele te prometeu. Aquilo que Ele te prometeu. E é bem verdade que a palavra vai dizer que no mundo nós teríamos aflições, mas que devemos nós ter bom ânimo, porque Jesus Cristo venceu o mundo. Jesus Cristo venceu o mundo. O ensinamento de Cristo, meu irmão, ele continua. O ensinamento de Cristo, ele não é paralisado após os discípulos demonstrarem falta de esperança e falta de fé. Cristo, após receber dos discípulos, ali no meio daquela tempestade, porque era aquilo que de melhor os discípulos poderiam fazer. Lembra? Para aqueles discípulos estarem ali no mar à noite, era algo terrível. A partir do momento que o mar começa a se tornar revolto, provavelmente os sentimentos dos discípulos eram de que eles iriam todos morrer. E de que o único que poderia salvar as suas vidas estava dormindo. Estava dormindo. E após os discípulos, de forma inteligente, recorrerem a Jesus, recorrerem àquele que tem todo o poder, Jesus Cristo, no versículo 39, diz: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Agora, é bem verdade que esses discípulos aqui nos dão agora um ensinamento também. A desconfiança que eles tiveram não fez com que eles pulassem do barco. A desconfiança e o momento de dificuldade que eles estavam passando não fez com que eles se afastassem de Cristo. A dificuldade e o momento que eles estavam passando fez com que eles recorressem a Jesus Cristo prontamente. Prontamente. Quem melhor pode resolver o meu e o teu problema? Quem melhor pode solucionar essa penumbra, essa noite escura que eu e você estamos passando? Quem melhor pode ouvir o nosso clamor na madrugada com a consciência nossa de que nós estamos sendo ouvidos? O próprio Jesus. E Jesus, após ser recorrido pelos seus discípulos, atende o clamor deles. Atende o clamor deles. O pastor leu aqui, comentou a respeito do versículo de João, que diz que tudo aquilo que pedirmos, Deus pode conceder a mim e a você. Você crê nisso, meu irmão? Que tudo o que você pedir, Deus pode te dar? No primeiro momento, parece uma mentira, né? Como o pastor mesmo disse, parece que eu vou esfregar na lâmpada e vai sair um Aladim e vai me entregar os meus pedidos. A realidade que João está querendo trazer para nós é de que se nós andarmos no caminho do Senhor, se nós perseverarmos naquilo que Ele tem prometido para nós, nós vamos pedir aquilo que Ele já nos quer dar. E após pedirmos aquilo que Ele já quer dar a nós, Ele não vai encurvar a sua mão. Ele vai entregar prontamente. Será que Deus quer de nós mais devoção? Será que Deus quer de nós mais oração? Será que Deus quer de nós mais leitura da palavra? Será que Deus quer de nós que vivamos mais em comunhão? Será que se pedirmos isso a Ele vai nos negar? Será que se pedirmos mais fé ao nosso Deus, Ele vai nos negar? Qual é a vontade de Deus para mim e para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para a nossa família?
Qual é a vontade de Deus? Aquilo que oramos, Ele tem poder de dar a nós. Quando pedimos e reconhecemos que Ele é o Senhor das nossas vidas. Agora percebe, meus irmãos, no verso de número 40, a natureza dessa verdadeira fé. Marcos vai relatar dizendo: então lhes disse, por que sois assim tímidos? Por que sois assim tímidos? Em algumas versões vai dizer, como é que ainda não tendes fé? Como é que ainda não tendes fé? A palavra aqui, meus irmãos, que Cristo quer deixar clara a esses irmãos é: aquilo que eu tenho ensinado a vocês, aquilo que vocês aprenderam de mim, aquilo que vocês têm aprendido na comunhão do Senhor, aquilo que Deus tem de forma reiterada falado aqui aos domingos, nas escolas dominicais, nas EBDs, nos pequenos grupos de crescimento. Como é que ainda não tendes fé? Jesus Cristo está querendo dizer para esses irmãos que o medo não pode paralisá-los, que a desesperança não pode fazer com que eles vivam de forma desesperançada, mas que eles recorram a Cristo, que é o Senhor da esperança. Que o medo faça com que eles se afastem, mas que o medo faça com que eles se acheguem mais a Cristo, e a partir disso reconheçam o poder de Deus. Cristo diz: como é que ainda não tendes fé? Isso deixa claro para nós que foi o próprio Cristo que levou eles para aquela situação. E levou eles para aquela situação para fazer com que toda aquela teoria, todos aqueles ensinos, tudo aquilo que eles aprenderam através de parábola e através de explicações das parábolas, eles vivessem agora de forma prática. De forma prática. De forma prática, não para que passassem por um problema e saíssem dali mais fortes, mais virtuosos, não. Os problemas da nossa vida, as dificuldades que passamos, que vivemos, elas não são só apresentadas para nós com o objetivo de fazer com que eu e você, meu irmão, se tornemos santos, irrepreensíveis, piedosos, mas que a partir dessas vivências a gente possa compreender o que Deus tem feito em nossas vidas, quem Deus é, e ao louvar e engrandecer o nome do Senhor dentro dessa situação, a gente possa pregar com os nossos lábios, com os nossos feitos, ou sem falar nada, que Cristo é o Senhor, até mesmo dentro de uma tempestade. Porque em meio à tempestade fica claro para nós que não importa, meu irmão, se nós estamos olhando dentro do barco, Cristo dormir. Mas importa que Cristo está dentro do nosso barco. E essa palavra vem para nos lembrar, meu irmão, minha irmã, que não importa a dificuldade que você esteja passando. Por muitas vezes você pode aí ter sido assaltado de forma imprevisível por um acontecimento desastroso, problemático, desanimador. Mas o desfecho dessa realidade, desse acontecimento é, no versículo 41, quando eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Esses discípulos talvez ali ainda tivessem uma espécie de dúvida. Talvez o fato deles terem visto ali Cristo operar milagres, expulsar demônios, não tinha sido suficiente para eles compreenderem de fato quem Jesus era. E quando temos uma experiência de conversão, quando vivemos um momento de penumbra, quando chegamos no fundo do poço e descobrimos que no fundo do poço tem um porão e pode ficar pior ainda, mas aí Cristo vai lá no porão e abre o porão, te tira de dentro do porão e te mostra que Ele é Senhor. Você diz: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que restaurou o meu casamento? Quem é esse
que converteu os meus filhos? Quem é esse que operou um milagre na minha vida? Quem é esse? Cristo está nos convocando, meu irmão, para uma vivência prática do Evangelho. Dentro dessa dificuldade que você está passando, Cristo quer se mostrar Senhor. Porque Ele não é só o Senhor da tua vida quando tudo vai bem. Ele é o Senhor da sua vida e Ele está do seu lado, não te abandona, até mesmo quando os seus amigos te abandonam, até mesmo quando sua família te abandona. Cristo é Senhor. Para concluir, meu irmão e minha irmã, a tempestade na sua vida hoje, ela pode ter surgido de forma súbita. Ela pode até ter surpreendido você, mas ela não surpreendeu aquele que estava no seu barco. A pergunta que fica para nós é: quem de fato está no nosso barco? Jesus Cristo é soberano. Você pode descansar, mesmo quando as ondas batem, mesmo quando a água parece que vai te afogar. A palavra final não é da circunstância. A palavra final não é da dificuldade. A palavra final é do seu Senhor. E o que Ele disse para você é que você passaria para outra margem. Amém? Você crê na promessa de Deus para a sua vida, meu irmão, minha irmã? Você crê que Cristo tem prometido para você vida e vida em abundância? Curve sua cabeça, que eu irei orar por você nessa noite.